Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Quali. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. Morre num tiroteio o chefão do cartel de Medellín, Pablo Escobar. PC Farias já está voando para o Brasil há 9h30. O Supremo decide que ele vai ficar preso num quartel. Os documentos sobre o esquema de corrupção nas obras públicas causam polêmica. O Jornal Nacional está começando. A morte de Pablo Escobar, o chefão do cartel de Medellín. A caçada ao traficante mais procurado do mundo acabou hoje à tarde num shopping no centro de Medellín, na Colômbia. Escobar foi morto num tiroteio com forças do exército e da polícia. Segundo as agências de notícias, a morte de Pablo Escobar foi confirmada por fontes oficiais do governo colombiano. Outras informações ainda nesta edição. A polícia não tem mais dúvida. José Carlos Alves dos Santos participou do assassinato da mulher Ana Elizabeth. A reconstituição do crime em Brasília durou 10 horas. Para reconstituir passo a passo o assassinato de Ana Elizabeth, foi montada uma operação com mais de 60 homens da polícia. O percurso do crime começa no local do encontro de José Carlos com o detetive Lindauro da Silva e com o mecânico Valdeir de Souza. Uma rua escura perto do restaurante onde José Carlos levou a mulher. Lindauro rende o casal e é seguido por Valdeir. No outro trecho, longe da cidade, Lindauro conta que José Carlos amordaçou e colocou um capuz na mulher. Ana Elizabeth vai para o porta-malas do Opala, também com a ajuda do marido. Os três percorrem 52 quilômetros até chegar a uma clareira no meio do mato. Segundo Lindauro, aqui, Ana é carregada, enrolada num lençol. Cai e leva o primeiro golpe de picareta. Ao lado da cova, ela recebe mais um golpe e pedradas. Valdeir confirma. Ao ser enterrada, ela ainda se mexe. Segundo Valdeir e Lindauro, José Carlos não viu a hora em que Ana Elizabeth foi morta e enterrada. Ele preferiu esperar dentro do carro, a 250 metros da cova. Eles deixam o local e José Carlos simula um assalto. Para na estrada e Lindauro amarra as mãos dele com o cinto. José Carlos entra no porta-malas. Segundo os peritos, depois ele sai com facilidade, abrindo a trava da porta por dentro. Foram mais de 10 horas de reconstituição. A polícia não tem dúvida de que José Carlos não só foi o mandante, mas também participou do assassinato da própria mulher. Existe divergência em alguns pequenos detalhes, mas a essência, a estrutura, a base, ela é a mesma. José Carlos Alves dos Santos já voltou à cadeia da Polícia Federal em Brasília. A saída do hospital foi uma operação tumultuada. Uma avaliação médica constatou que José Carlos está bem de saúde e não precisa mais de acompanhamento médico. Só por volta de 1h30 da tarde ele saiu. Abatido, foi colocado no banco de trás de uma caminhonete da polícia, entre 2 agentes. Destino, uma cela comum da Superintendência da Polícia Federal. Tumulto na chegada. A caminhonete bateu num carro antes de entrar pela garagem. Visitas agora só da família e do advogado com hora marcada. José Carlos só vai tomar banho frio. A nova cela não tem chuveiro elétrico, para evitar mais uma tentativa de suicídio. Aquelas regalias, em tese, determinadas pela própria legislação, que é no caso de prisão especial, essas já foram cortadas porque a própria legislação estabelece assim. José Carlos ainda vai tomar antibióticos por mais 2 dias e no sábado retira os pontos do pulso esquerdo. Aqui na Superintendência da Polícia Federal, ele está sendo vigiado na cela 24 horas por dia. Numa primeira conversa com o delegado Magnaldo Nicolau, José Carlos perguntou se era verdade que já tinham achado o corpo de Ana Elizabeth e voltou a repetir que não teve nenhuma participação no assassinato. A CPI examina os documentos que denunciam a existência de uma sociedade secreta de corrupção. De Brasília, ao vivo, Alexandre Garcia. Foi um dia nervoso na CPI, principalmente por causa da divulgação de nomes de deputados que estariam envolvidos no esquema de corrupção no orçamento. Essa divulgação, inclusive de muita gente inocente, criou muita mágoa aqui na CPI.
e inclusive a necessidade de uma explicação a respeito disso. O dia terminou mais calmo depois de ser ouvido o senador José Paulo Bisol, que foi quem identificou essa sociedade secreta. Examinados os documentos, muita gente acha que houve exagero por parte do senador e que essa sociedade secreta nada mais seria de que o organograma de uma organização muito bem feita de empresa, no caso a construtora Odebrecht. Mesmo assim, nos documentos apreendidos, há nomes de parlamentares com percentuais ao lado desses nomes que a própria construtora diz que não pode agora dar explicações, quer primeiro examinar os documentos. E no Supremo Tribunal, o próprio ministro que decretou a prisão de Paulo César Farias deu hoje um habeas corpus para ele, permitindo que ele não seja algemado quando chegar ao Brasil e que não vá para a prisão comum da Polícia Federal, e sim para uma sala especial num quartel. A cobertura completa de tudo isso você vai ver ainda nesta edição. De Brasília, Alexandre Garcia. Veja daqui a pouco as imagens de PC na viagem para a cadeia. E a decisão para dar mais segurança nas transfusões de sangue. Um toque de poesia traz uma alegria sem explicação. De repente um toque de magia faz um mundo cheio de fascinação. Ah, esta é a parte que eu mais gosto, fazer os presentes. É Natal, no Shopping Ibirapuera. São 30 carros para você no Natal do Shopping Ibirapuera, o maior Natal da Terra. Aqui na Drogaria São Paulo, todos já me conhecem. É porque eu sempre aproveito as mais de 200 ofertas do sacolão de perfumaria, com preço único e bem pequenininho. E essa nova promoção, tinturas e colorações de todas as marcas. Você leva 3 e só paga 2. Aproveite você também o sacolão de perfumaria e a sacolinha de tinturas da Drogaria São Paulo. Eu falei sacolinha? Com tanta oferta, acho que também é sacolão. A DB Brinquedos está com uma grande promoção. Viagem dos sonhos. Grande? Olha, você não vai acreditar. São 30 viagens para Disney World para quem comprar brinquedos na DB. E além de tudo, tem 1000 brinquedos de sorteio. Grande? Não perca a viagem dos sonhos na DB Brinquedos, com os menores preços da cidade. Grande? Grande não, pequeno, preço pequeno. Pequeno. Viagem dos sonhos na DB. A promoção é grande. Os preços são pequenos. Sabe onde está o Papai Noel? Ahá! Aqui, ó! No Natal do Mapping! Áudio e vídeo em 7 pagamentos. Rádio Relógio Toshiba, inicial de 1.250. Rádio Gravador, inicial de 2.200. System com CD, inicial de 13.400. Toca-discos laser CCE, inicial de 6.100. TV Toshiba 28 polegadas e estéreo, inicial de 32.300. Vídeo Mitsubishi 4 cabeças, inicial de 15.400. Ou tudo em 2 vezes sem juros. Natal de verdade é no Mapping! A partir de agora, todo o sangue coletado para transfusão tem que ser submetido a testes para a identificação dos vírus HTLV, que provoca leucemia e paralisia. Também, por determinação do Ministério da Saúde, passam a ser obrigatórios os testes para detectar os vírus da hepatite B e C. Os hemocentros já faziam testes para detectar sífilis, malária, doença de Chagas e AIDS no sangue coletado. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, entrega amanhã ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano que vem. O ministro se reuniu hoje em Brasília com líderes do PSDB para discutir o novo plano econômico. De um Brasil ilusório que gasta mais do que pode para um país real que só gasta o que arrecada. Com a tese do déficit zero, o governo prepara a defesa do plano econômico no Congresso. Hoje o pátio do Ministério da Fazenda parecia o estacionamento do Senado. Quase toda a bancada do PSDB participou de uma reunião fechada com o ministro Fernando Henrique Cardoso. Depois de 2h30, os senadores do partido saíram da reunião alertando para o risco da hiperinflação se o plano for rejeitado no Congresso. No final da tarde, o ministro Fernando Henrique Cardoso saiu para um encontro com o presidente Itamar Franco no Palácio do Planalto.
O ministro Fernando Henrique Cardoso entrega amanhã o projeto de orçamento para 1994, com cortes de 5 trilhões de cruzeiros reais. A reforma administrativa só deve ser divulgada na terça-feira que vem. Mas os ministérios que vão ser extintos já vêm sem dotação orçamentária. Entre os extintos estão a Ação Social e Integração Regional. E o governo também estuda a fusão entre educação e cultura, fazenda e planejamento e comunicações e transportes. O governo francês presta uma homenagem ao escritor Geraldo França de Lima. A cerimônia foi na Academia Brasileira de Letras, no Rio. O Salão dos Poetas Românticos reuniu os imortais. O cônsul-geral da França, Claude Fouguet, saudou o acadêmico Geraldo França de Lima como o mais francês dos mineiros e entregou a ele a mais importante condecoração da França, a medalha da Légion d'honneur, a Legião de Honra. O presidente das organizações Globo, jornalista e acadêmico Roberto Marinho, e a mulher dele, dona Lili de Carvalho Marinho, compareceram à cerimônia e cumprimentaram o homenageado. Agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Uma sexta-feira quente e ensolarada. A frente fria que estava no sudeste foi para o oceano e as áreas de instabilidade estão mais fracas. Por isso, amanhã o sol aparece em todo o país. À tarde e à noite, o calor forte pode provocar chuva rápida. Só não há previsão de chuva para o sertão nordestino. A temperatura chega a 31 graus em Porto Alegre, 32 em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília e 37 graus no Rio de Janeiro. A seguir, um dia de muita polêmica na CPI da corrupção em Brasília. O dono da empreiteira Odebrecht diz que vai processar o senador Bisol. Sabem o que vim fazer aqui? Isso mesmo, propaganda do novo Ford Verona. Só que hoje temos novidade. Propaganda do novo Ford Verona com efeitos especiais. O consumidor vibra quando vê o carro dos seus sonhos no mundo dos efeitos especiais. Que lindo, não? Esta propaganda vai surtir muito efeito. Aqui nos campos da Bélgica, a Braspérola colhe as melhores fibras para afiar e tecer o puro linho Braspérola, feito para responder ao que a moda vai pedir em todo o mundo. Após a florada, a mão do homem transforma as fibras num tecido de rara suavidade, resistência e beleza. Linho Braspérola. A moda pede Braspérola. O Limpol está cheio de novidades, novo rótulo e nova fórmula, que acaba mesmo com a gordura, mas não acaba com as suas mãos. O Limpol é forte, como esse senhor aqui, contra a gordura, mas é suave para as suas mãos. Uma mulher não pode ficar com as mãos desse jeito. Novo Limpol, em novas versões cremosas. Leve o novo Limpol para sua senhora. Monarch Mountain, porque você tem que passar pelo purgatório para chegar ao paraíso. Monarch, você chega lá. A CPI da corrupção vai investigar todos os documentos conseguidos na casa de um diretor da construtora Odebrecht. Mas hoje a ordem era ter cautela com as novas informações. O que ontem parecia um terreno minado, hoje era pura frustração. Nada tão explosivo como se pretendeu mostrar. A tal bomba, chamada esquema paralelo de poder, tinha um efeito menor. Houve uma exacerbação, né? E isto prejudica a análise fria e objetiva, que é o que o país está querendo. Para o relator Roberto Magalhães, era o início do que ele mesmo chamou de fase de terror. Não se entregou ao susto e continuou o trabalho. Para mim, altera pouco, porque estou trabalhando no meu parecer para o dia 16, que é a data, em princípio, prevista, e dentro dos parâmetros anteriores. Num
primeiro momento, a CPI tremeu com a descoberta de um esquema muito bem organizado. No segundo momento, com o estardalhaço que se criou ao divulgá-lo. A crise na CPI é velada. A ordem é investigar tudo. A primeira informação, que é como atuam as empresas, é uma informação preciosa. Resta apurá-la em todas as suas consequências, mas é preciosa. Houve precipitação em vazamentos. Os vazamentos que foram altamente condenáveis, mas não no momento da apresentação. Hoje mesmo, a subcomissão de emendas ouviu o primeiro empreiteiro, Cecílio Rego, dono da CR Almeida, acusada de participar do esquema de corrupção. Ele disse que deu $700 mil para a campanha do presidente Collor e mais $1.300.000 depois da campanha. Foi autuado em $500 milhões por sonegação e está se defendendo na justiça. Acusou várias empreiteiras de participação no esquema de corrupção. Ele revela que as obras públicas nesse país são superfaturadas. Ele mostrou como é que o dinheiro público, como é que os recursos públicos são desperdiçados nesse país. A expectativa do dia era para esse momento. Correram as 24 horas de prazo para se apresentar ao presidente da CPI a lista com os 100 envolvidos no esquema das empreiteiras. A CPI reuniu-se a portas fechadas. Os novos documentos conseguidos pela CPI da corrupção já estão sendo analisados pelas subcomissões. Eles mostram como funcionava a distribuição de obras públicas entre as empreiteiras. Os documentos revelam a estrutura de uma empresa bem organizada, onde todas as ações são rigorosamente controladas. O organograma mostra o esquema de descentralização na empresa. São cartilhas que praticamente ensinam como acompanhar as prioridades da empresa em órgãos como o Ministério do Bem-Estar Social, a Caixa Econômica e o Ministério da Educação. Os documentos ensinam também como agir de maneira discreta nas ações para influenciar na elaboração e votação dos orçamentos e na liberação das verbas orçamentárias. Um bom manual de lobby, prática comercial usual e legítima. Há também listas de contatos nos diversos órgãos do Poder Executivo e na Comissão de Orçamento. Listas de presentes de fim de ano recebidos por esses contatos e por dezenas de parlamentares. Um dos documentos descreve ainda a agenda de uma reunião com José Carlos Alves dos Santos, então já aposentado em setembro de 92. O documento salienta a necessidade de manter contato com José Carlos para a obtenção de documentos e informações sobre o orçamento em discussão. Mas entre tantos documentos, geralmente atas de reuniões e comunicações internas, há vários, principalmente os manuscritos, que levantam suspeitas. Há, por exemplo, a pauta para uma reunião entre 12 empreiteiras realizada em outubro passado. A pauta sugere acordos informais entre elas e pode ser interpretada, como fez o senador José Paulo Bisol, como um indício da formação de cartel. Em outra folha manuscrita, é possível ler nomes de vários parlamentares: Teotônio Vilela, José Carlos Aleluia, José Luiz Maia, Genebaldo Correia, José Carlos Vasconcelos, Almir Gabriel e Heraldo Tinoco. Ao lado, percentuais que variam de 0,5% a 5%. O deputado Tinoco disse hoje que concorda com a quebra de seu sigilo bancário para qualquer análise das suas contas. Outro documento cita várias obras, como o Hospital Universitário de Teresina, Piauí, e percentuais ao lado do responsável pela emenda no orçamento, do relator geral e dos contatos nos estados. Há ainda, na descrição da obra para o edifício sede da Justiça Federal de Goiânia, a citação de um compromisso de 3,27% do valor do contrato, pago até 72 horas após os recebimentos. O senador José Paulo Bisol interpretou esse compromisso como o valor da propina. Em outros documentos, a linguagem é mais explícita. Nesse de apoio político ao Nordeste, são citados nomes de deputados amigos que nos apoiam em CPIs, projetos e emendas sem cobrar. Segundo o senador Bisol, se há os que não cobram, certamente há os que cobram o apoio. Este mesmo documento diz: no momento temos o pedido de M. Arraes, que está com a campanha na rua e diz estar precisando de apoio mensal até janeiro. O presidente do grupo Odebrecht rebateu hoje em São Paulo as acusações feitas na CPI do orçamento. O presidente do Grupo Odebrecht atacou duramente tanto o relatório da CPI quanto a pessoa do senador José Paulo Bisol, autor das denúncias, a quem chamou de incompetente, leviano e irresponsável. Usando um projetor, ele alegou que o senador confundiu informações e deu nomes falsos às siglas que aparecem nos documentos apreendidos.
Os nomes citados no relatório como sendo colaboradores são, segundo o presidente da construtora, funcionários de empresas do grupo. Já os 36% que seriam a propina por cada obra representam, segundo ele, a comissão de seus acionistas e parceiros. Emílio Odebrecht disse que sua empresa está sendo vítima de perseguição e que toda a confusão em Brasília foi criada pelos adversários da revisão constitucional. Sobre o relacionamento da construtora com políticos, o presidente do grupo Odebrecht admitiu que a empresa prestou serviços, fez estudos e emprestou até jatinhos sob a forma de apoio a candidatos em eleições anteriores. Já em relação à lista obtida pela CPI, com nomes de parlamentares que estariam envolvidos no esquema das empreiteiras, o presidente da Odebrecht disse que só fala depois de ver o documento de perto. A cada caso nós vamos responder quando formos chamados pela CPI, que eu faço questão. Quero ir para lá para exatamente terminar de uma vez por todas, poder esclarecer tudo isto e realmente eliminar aquilo que estão fazendo com a organização, com o Brasil e com os homens de bem. O diretor-presidente da construtora Odebrecht disse também que os advogados da empresa já estão processando o senador José Paulo Bisol no Supremo Tribunal Federal. A seguir, PC Farias vai ficar preso num quartel em Brasília. E o ex-presidente Collor reage às acusações feitas pela mulher de PC. Até o dia 9 de janeiro, você está correndo sério risco de levar para casa um carro 0 quilômetro. É só abastecer um mínimo de 25 litros ou comprar 3 litros de Top Super SG nos postos Esso credenciados. São 30 carros e você pode concorrer várias vezes. Participe. Esso de carro 0. Boa noite, pai. O máximo que pode acontecer é você ganhar. No próximo dia 10, a LBV estará lançando uma grande campanha contra as drogas. É muito importante que você participe. A campanha começa com passeata e show no Vale do Anhangabaú. Estarão participando do evento Rosa Maria, Sandra de Sá, eu, Sérgio Reis, Jean Giovanni, Marcelo Guiara, Angélica e outras grandes atrações. Traga 1 quilo de alimento não perecível e ajude a infância carente. Não esqueça, dia 10 às 5 horas da tarde no Vale do Anhangabaú. Primeiro encontro Viver é Melhor, com prece ecumênica de José de Paiva Neto. Papai Noel chegou pra valer no Mapping. Ah, você ainda não acredita? Conjunto pra Copa GTS, 3 de 16 mil. Cozinha Formóveis, 3 de 13 mil. Armário Pastore com 6 gavetas, 3 de 23 mil. Sofá de 2 lugares, 3 de 15 mil. Tapete Tabacou, 3 de 6 mil. Colchão Anatom Casal, 3 de 8 mil. Tudo em 3 pagamentos iguais. Natal de verdade é no Mapping. O ex-presidente Collor divulgou uma nota em resposta à entrevista que a mulher de PC Farias, Dona Elma, deu ontem ao repórter Roberto Cabrini, em Bangkok. A nota diz o seguinte: a entrevista de Dona Elma Farias, que a TV Globo transmitiu na noite de quarta-feira, sensibilizou-me profundamente. Ali estava a imagem da dor de uma mulher, esposa e mãe, dominada por forte emoção diante do medo de se privar de seu marido e companheiro. Compreendo como ninguém, afirma o ex-presidente, o sofrimento de Dona Elma, porque convivo diariamente com as dimensões do meu próprio sofrimento. Arrancado com violência da função que me foi outorgada pelo voto popular, ainda trago abertas as chagas de uma humilhação pública. Caluniaram, difamaram e vilipendiaram minha honra e de minha família. A mágoa, a revolta, a indignação e a impotência são maus conselheiros. Somente o visível transtorno emocional de Dona Elma pode explicar suas insensatas declarações.
Na nota, o ex-presidente afirma que nos tempos negros de caça às bruxas e de pirataria política que estamos vivendo, é necessário que se tenha serenidade e prudência. Espero, disse o ex-presidente, que meus adversários políticos não cometam a torpeza de tirar proveito do desespero de um ser humano ferido no intuito de me atingir. O povo brasileiro está farto desse tipo de coisa, concluiu o ex-presidente. Na entrevista de ontem, Dona Elma acusou o ex-presidente Collor de ser o responsável pelo esquema PC. PC Farias já está voando há quase 10 horas de volta ao Brasil. Daqui a pouco, o avião em que ele viaja faz escala em Joanesburgo, na África do Sul. O enviado da Rede Globo, Roberto Cabrini, documentou o último dia de PC Farias na Tailândia. 7 horas da manhã em Bangkok, capital da Tailândia. A mulher do prisioneiro Paulo César Farias deixa o hotel pela saída de serviço. Elma Farias está acompanhada pela vidente Vera Moreira. Elas vão ao departamento de imigração de Bangkok. Dona Elma quer ver o marido pela primeira vez desde que ele foi preso pelas autoridades da Tailândia. Ela pretende entregar uma mala com roupas e remédios. São comprimidos antidepressivos para o estômago e para a diabetes de Paulo César Farias. Dona Elma não consegue informações do marido e tampouco permissão para visitá-lo. 9h30 da manhã, Dona Elma é convidada a entrar no prédio da imigração no exato momento em que Paulo César Farias era levado escondido para o aeroporto de Bangkok. 10 horas da manhã, a delegação brasileira vai à embaixada para acertar os detalhes da deportação de PC da Tailândia. Elma Farias decide ir à embaixada brasileira, que, segundo ela, não estaria ajudando a entrar em contato com o marido. Diante da imprensa, Elma Farias se revolta. Eu vou ter o segurança do meu país, é por isso que meu marido fugiu, porque naquele país ele não tem segurança. O remédio que eu tenho que dar a essa mulher quer que ela escreva no papel, eu tenho coragem de dar uma dose, aí eu tenho que entregar ele pessoalmente. Por fim, o embaixador manda chamá-la. Dona Elma volta com essas notícias. O que a senhora pediu exatamente ao embaixador? Eu pedi ao embaixador, pelo amor de Deus, que dissesse onde meu marido estava. E qual foi a resposta? Deixasse eu ver pelo menos de longe. Ele disse que ia tentar. 3 horas da tarde, o embaixador Paulo Lima faz esse pronunciamento. O senhor pode então fazer um relatório das últimas informações que o senhor tem sobre Paulo César Farias? Onde é que ele está? Qual é a situação dele nesse momento? Ele está detido continua detido pelas autoridades de imigração da Tailândia e foi deslocado para o aeroporto, onde se encontra numa área de segurança, aeroporto esse que fica sob a responsabilidade em matéria de segurança da Força Aérea Tailandesa. Aeroporto de Bangkok, 5 horas da tarde na Tailândia. O embarque é cercado de mistério. 5h50 da tarde, vem a confirmação. No computador de embarque surge o nome de Paulo César Farias. Classe executiva, poltrona 10L, com desembarque em São Paulo. 6h10 da tarde, chega o avião que vai levar Paulo César Farias de volta ao Brasil. E aí está Paulo César Farias, na poltrona 10L da classe executiva do voo Varig 829, Bangkok, Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal decide que Paulo César Farias não vai ficar preso numa cela comum da Polícia Federal. A cela que já foi ocupada por José Carlos Alves dos Santos ficou pronta para receber Paulo César Farias. Mas, segundo o advogado Nabor Bulhões, ele não pode ficar detido na Polícia Federal. A lei prevê que, por ter um diploma de advogado, PC tem o direito de ficar em uma sala especial do Comando da Polícia Militar ou do Exército. O recurso foi apresentado no final da tarde pelo advogado, que foi ao Supremo Tribunal Federal junto com o deputado Augusto Farias, irmão de PC. A submissão do preso a vexames ou constrangimentos não autorizados por lei configura, a toda evidência, crime de abuso de autoridade. Esperamos que, neste momento, as autoridades ajam com ponderação. Não é momento para bravatas ou exibicionismo. Agora há pouco, o Supremo divulgou o despacho do ministro Ilmar Galvão, que atendeu os pedidos do advogado. Paulo César Farias terá que ser colocado em uma sala especial. O local vai ser decidido até amanhã cedo pelo comando da polícia. Pelo despacho, a Polícia Federal não poderá algemar PC Farias. Em instantes, o poderoso chefão da droga colombiana morre num tiroteio com a polícia.
Ele foi denunciado por um telefonema anônimo. Nesse Natal, o Shopping Eldorado vai sortear todos os dias um avião novinho em folha. Junte as suas notas fiscais e... Pois é, a ideia do Shopping Eldorado nesse Natal era essa, sortear um avião por dia pra você, eu juro. Mas aí alguém lembrou, você sabe dirigir um avião? E pra guardar? Na garagem não dá, só quebrando as asas. E depois de uma cervejinha, já pensou que loucura? Aí a gente desistiu da ideia. Em vez disso, o Shopping Eldorado vai dar para você nesse Natal, sem nenhum sorteio, 52 novas lojas, novinhas em folha, recém-inauguradas, com as melhores grifes, cheias de novidades. Agora, a nossa intenção era dar um avião. E o que vale mesmo, você sabe, é a intenção. Shopping Eldorado. Te vejo voar. A Yakult encontrou a região e o clima ideais para o cultivo de suas maçãs. Colhidas e selecionadas cuidadosamente, garantem um suco natural, com sabor, aroma e fibras da própria fruta. As maçãs são processadas e embaladas naturalmente, conservando o gosto puro da fruta. Muito mais saudável. Suco de maçã Yakult, uma escolha natural. Estamos numa das maiores cidades abandonadas para apresentar as ofertas de Natal da Ceia! Mire essas camisas e bermudas por apenas R$ 2.900 cada. Duelem por essas camisetas que custam só R$ 1.900 cada. E aqui nesta cidade ninguém vende mais barato que a Ceia. Eu vendo. Tem dias. Aproveite as ofertas arrasadoras de Natal Ceia. O poderoso chefão da droga colombiana morre num tiroteio com a polícia num shopping de Medellín. Um telefonema anônimo denunciou à polícia o local onde Escobar estava. Pablo Escobar Gaviria, o rei da cocaína, era o criminoso mais procurado do mundo. Ele começou como um pequeno ladrão, roubando carros e túmulos de cemitérios. Logo depois descobriu um negócio mais lucrativo, vender maconha, e em seguida cocaína. Pablo Escobar construiu seu império baseado no terror. Em junho de 89, ele começou a escalada do cartel de Medellín, que chefiava, contra o governo da Colômbia. Foram feitos dezenas de atentados nas principais cidades do país. O alvo preferido eram os militares e a arma, carros-bomba. Neste atentado com um caminhão-bomba com 500 quilos de dinamite, morreram 63 pessoas e 200 ficaram feridas. Mas no início de 90, o governo colombiano começou a reagir. Escobar se sentiu cercado e, para não correr o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, se entregou à polícia. O chefão da cocaína foi para um presídio que ele próprio mandou construir em Envigado, a cidade natal dele. Os guardas foram escolhidos pelo próprio Escobar. O cozinheiro ele trouxe de casa. E havia programas com prostitutas de luxo recrutadas na capital, Bogotá. O negócio da cocaína, que movimentava mais de 70 bilhões de dólares por ano, fez de Escobar um dos 20 homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, com patrimônio de mais de 3 bilhões de dólares. Em julho do ano passado, ele fugiu da prisão de Envigado, apesar dos confortos, e passou a viver na clandestinidade até ser morto. A CPI decidiu agora convocar para depor os seguintes deputados: Jorge Tadeu Mudalém, Heraldo Tinoco, José Carlos Aleluia, Gedel Vieira Lima, Mussa Demes, Mansueto de Lavor, Dario Pereira, Valdemiro Lima, Osmani Pereira, Teotônio Vilela Filho, Sérgio Guerra, José Luiz Maia, José Geraldo Ribeiro, José Carlos Vasconcelos, Cid Carvalho, Paz Landim e Pedro Irujo. A CPI decidiu também quebrar o sigilo bancário do diretor da Odebrecht em Brasília, Ailton Reis. Boa noite. Boa noite.
Jornal Nacional. Oferecimento Quali. Qualidade de vida começa